bem, estamos aqui com mais uma edição do nosso podcast pela 4Ls e hoje eu estou recebendo Gilson José de Oliveira, da nossa querida cidade de Ponte Nova, para a gente poder trazer um pouco da história, né, do esporte na cidade de Ponte Nova. Vamos falar um pouco, né, dos estádios, das importâncias, né, dos grandes centros esportivos na cidade de Ponte Nova. E muito mais, né, com toda a experiência do Gilson, para a gente apresentar para vocês aí uma história bem legal aí do que é, né, o futebol na visão do nosso querido Gilson. Joca, nome famoso aqui na cidade de Viçosa. É um prazer estar aqui na 4Ls, nesse podcast, e compartilhar um pouco aquilo que a gente tem, aquilo que a gente pode compartilhar, o que é uma alegria. Nós temos essa preocupação realmente com o esporte, e eu fui até secretário de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, de 2009 a 2012, no início de 2012, em Ponte Nova, né? 3 anos e 4 meses, e muito ligado a essa área, né? Então é um prazer a gente tocar esses temas importantes para a sociedade hoje. Que bom. Ô, Gilson, vamos apresentar, né, para o nosso público, né, que curte o nosso podcast, falar um pouquinho, né, da sua formação, né? Vamos falar um pouco. O Gilson é complicado. O Gilson, ele é nascido em Rio Casca, mas estou em Ponte Nova há quase 40 anos. Tenho a honra de ser cidadão honorário. Eu passei 3 vezes por Ponte Nova. A primeira vez, 1 ano só, no Colégio Dom Elvésio, estudando em 1973, como aluno interno. Na segunda vez, eu fiquei 10 anos, de 88 a 98, como pároco da matriz de São Sebastião, Padre Gilson, né? Padre casamenteiro, padre pregador, um entusiasmo muito grande pela pregação. E depois eu voltei em 2000 para Ponte Nova e estou até hoje, um tempo maior, né? Então agora o Gilson já não mais atuando como padre, mas como um cidadão, professor, assessoria política, outros trabalhos na comunicação, como jornalista, essas coisas que a gente veio fazendo até hoje. Eu sou também conhecido pela Academia de Letras, né? Porque como poeta tenho vários livros de poesia, são 7, e também como cronista, contista, então um pouco nessa linha. Então me formei na filosofia, né? Na teologia, porque um padre tem que saber teologia. Depois eu me aperfeiçoei um pouco na história, fiz uma pós-graduação em História do Brasil, que é uma coisa que nos apaixona, né? História. E depois a questão da educação, né? O mestrado em educação, essa coisa. Então esse é um pouco o caminho que a gente fez para contar a história e escrever um pouco das coisas. Que bom. E essa paixão, né, pelo esporte também, fala para a gente de onde que vem essa paixão. Essa paixão começa de uma coisa que você gosta muito, que é o rádio, né? Sim, sou apaixonado. Ouvindo o rádio, eu nasci na zona rural, né? Eu digo que era uma grota, no mato. E com 7 anos de idade chegou o rádio. E antes do rádio chegar, a gente já batia bola, jogava bola entre irmãos, entre vizinhos, amigos. O campinho, o terreiro, bola de meia, bola de plástico. Depois a bola mesmo de couro, aquelas bolas. Né? Foi evoluindo, né? Mas depois a gente ouvindo o futebol no rádio. Então a paixão pelos clubes de futebol, pelos times de futebol. Então depois no Colégio Dom Elvésio eu fui aprender a jogar direitinho, né? Posicionamento. E tive a alegria de conviver com os salesianos, a congregação salesiana, que era responsável pelo Colégio Dom Elvésio, e depois fui transferido para o Colégio Dom Bosco, Cachoeira do Campo. Os salesianos, eles têm, como discípulos de Dom Bosco, uma preocupação muito grande com o esporte. Educar a juventude passa pelo esporte. E o futebol, né, com grande valia, mas todos os esportes. Então isso expandiu essa paixão que já vinha desde pequenininho e continuou. Que bacana. Hoje, né, a gente estava batendo um papo aqui nos bastidores aqui em relação, né, à importância, né, dos grandes centros, né? A gente pode falar centros hoje, muitos falam grandes palcos, né? Sim. Que atrai, né, o público para poder, né, estar acompanhando os principais jogos, as principais decisões, né, os principais campeonatos, né? E a gente estava falando sobre
Viçosa, primeiramente, né? A falta, né? Acho que você ficou até assustado, Muito né? assustado. De não ter, né, um estádio municipal na nossa cidade, mas um pouco, né, da história que a gente vai, né, que você vai trazer aqui, vem de Ponte Nova, onde, né, estádio está sobrando, né? E tem grandes centros que você vai trazer um pouco para a gente, né, das histórias, das importâncias desse centro, né? Mas eu queria ouvir de você, Gilson, que, né, que é um historiador também e conhece muito bem dessa área, sobre, né, que você falava comigo aqui da importância, né, do futebol, né, do futebol e da praia, né? Sim. Eu queria que você contasse, né, um pouco dessa história, porque eu achei muito Sim. interessante. O escritor Roberto Drummond morreu cedo. Ele dizia nas suas crônicas que há 2 espaços no Brasil que eram especialmente democráticos, onde todo mundo é igual: a praia e o estádio de futebol. Quantas vezes eu fui ao estádio, se senta ao lado de um magnata, de um ricaço, e não tem ali, é todo mundo irmão, todo mundo se cumprimenta, se abraça na hora do gol, todo mundo xinga a mesma coisa, todo mundo reclama do mesmo jeito, todo mundo se cumprimenta, sai tranquilo, a não ser quando há uma confusão de torcida, que é uma coisa abominável, mas no normal, quando você está indo para um estádio, já vai conversando como se conhecesse as pessoas. Então ali todo mundo é igual. E o menino que vai jogar o futebol, o filho do pobre, o negro, ele joga ao lado do filho do ricaço, do rico, do médio, do classe média, todo mundo igualmente. Ninguém é tratado de outra maneira, todos são tratados igualmente. Valem pelo talento, pela beleza do esporte. Então o esporte iguala as pessoas, assim como também a praia. Ali todo mundo é igual, ninguém fica observando ninguém, ninguém é melhor que ninguém. Todo mundo vai ao mar para relaxar, para curtir o mar, curtir a praia igualmente, não tem diferença. Então isso é muito importante. O esporte, principalmente o futebol, ele irmana as pessoas. Ele é necessário, ele faz parte da identidade do nosso povo, ele faz parte da cultura do nosso país. Então, se você tem governantes, pessoas que têm responsabilidades sociais, que não se importam em ter espaços, infelizmente eles não prestam um serviço legal para a sociedade. Porque ali as pessoas aprendem a se respeitar, aprendem a gostar um do outro, aprendem a também divergir, mas respeitosamente, porque o futebol tem regras, o esporte todo ele tem regras, as pessoas têm que aprender a seguir as regras, têm que se submeter a elas. A punição, né, pelas faltas, ela é igual para todo mundo. Então a gente aprende a conviver. O esporte é uma escola da vida. Então as pessoas têm que valorizar o esporte, no Brasil, em especial o futebol, que é realmente democrático, é para todo mundo. Né, antes da gente voltar lá nos estádios, nos estádios. Nova, eu vou adiantar um pouco aqui, porque vai entrar muito nesse assunto que você está trazendo da aproximação, né, das classes. Sim. Então, né, de não ter essa separação. As arenas hoje, ela tem um pouco disso, né, porque se mudou, né, toda uma estrutura de um estádio, né, e hoje está muito mais próximo porque não há, né, nas modernas arenas a separação mais. Né, existe hoje essa aproximação e cai muito dentro dessa cultura que você trouxe para a gente. Sim, as pessoas têm que aprender. Assistindo o futebol inglês, a gente vê, né, o público muito perto, separado por quase nada, e ninguém invade, ninguém briga, as pessoas todas juntinhas, muito próximo. É isso que está acontecendo com essas arenas. Todo mundo muito perto, não tem essas divisões. Tem áreas de convívio, né? Eles chamam isso, tem um nome para isso, né? Onde as pessoas ficam perto. As torcidas ficam juntas, né? São áreas comuns, se aproximam. Nós temos que aprender a conviver com isso. Infelizmente, o que tem sido negativo aqui no Brasil, nessas novas arenas, é o preço. Infelizmente, o futebol tem ficado muito caro. Eu fui aos estádios, e isso traz um pouco de saudade, sem ser saudosista, em que havia geral. Né? Todo mundo podia ir. Geraldinos, né? Geraldinos. Você podia pagar 4 ingressos, ainda comia um lanche, pagava o ônibus e voltava. Eu fui desse tempo. Frequentei, né, de 76 para cá, Mineirão e alguns outros estádios dessa forma. Você ficava baratinho ir ao estádio. Hoje está muito caro, muito difícil ir ao campo, um grande jogo, porque fica tudo muito pesado. Isso, infelizmente, tende
a tornar mais difícil essa igualdade, essa democracia de que o Roberto Drummond falava. Sim, com certeza. É. Você está curtindo o nosso podcast aqui pela 4Ls, empresa de audiovisual. É importante que você siga o nosso canal, né, no YouTube, ative o sininho, deixe lá o seu like, né, para curtir todo o podcast aí. Valeu? Vamos lá, vamos falar então, né, dos grandes centros, dos grandes palcos, né, da cidade de Ponte Nova. Ponte Nova, nós temos hoje, né, 3 grandes estádios de equipes super tradicionais, mas também, né, vamos falar de equipes que hoje, infelizmente, né, não existem mais, mas que fizeram parte, né, de uma história fantástica, né, dentro da cidade de Ponte Nova, na nossa região. Sim. Ponte Nova nasceu assim, né, um pouco, bastante ligada ao esporte. Famílias ricas, tradicionais, patrocinaram isso. Se a gente começa, por exemplo, pensar Ana Florência, que um dos começos de Ponte Nova, quando Ponte Nova começa a lastrar, é quando é fundada a usina Ana Florência, a primeira de Minas, né? E muito importante, a usina Ana Florência. Ali hoje é um bairro, né? Ali já os proprietários, quando o futebol começa a aparecer, bem no início do século XX, eles já fundam o time e conseguem um campo de futebol. Tem as fotos antigas de quando a usina começa, eles já treinam o time de futebol da Ana Florência. Os Vieira Martins. Depois, o time mais antigo de Ponte Nova, parece que de 1911, que é o Pontinovense, é a família dos Marinho, né? Caetano Marinho. É um povo apaixonado pelo futebol e apaixonado pelo Pontinovense. Eles compuseram a diretoria do Pontinovense e na fazenda deles, na Beira Rio, o campo onde o Pontinovense primeiro jogou. Muito mais tarde é que foi feito, bem mais tarde, o campo Juca Fonseca, né, o estádio, que ainda hoje é o estádio do Pontinovense, ali na Vila Oliveira. Mas antes era na fazenda, chegando quase no terreiro da fazenda, é que existia o campo, tem uma baixadinha bonita lá, né, uma das primeiras fazendas, a Fazenda do Engenho, está de pé até hoje, e reside lá ainda o Renato Marinho, né, que é descendente do Caetano Marinho, dos primeiros Marinho, né? Então, é importante essas famílias. Ana Florência, depois o primeiro Pontinovense, Ana Florência, depois o 1º de Maio, já na década de 20, que se contrapõe um pouco a um campo, né, um time que nasce assim, meio que da elite, que não era, na composição do time nunca é da elite, mas o clube, a organização, o comando, a estrutura, né, ela fica com uma certa elite. E era uma elite política, uma elite importante, fazendeira, né, dos Marinhos. Mas nasce, então, o 1º de Maio, que é dos trabalhadores, dos operários. Então, num bairro, 1º de Maio, no bairro dos operários. É um macuco, o grande macuco, né? Ali todo mundo tem apelido, né? O Pontinovense é o Baeta, né? Baeta, isso. Que é um pássaro vermelho, né? E a cor do Pontinovense é Baeta. Então é por isso, né? Um pouco isso. E o Macuco, que é o 1º de Maio. Um time muito interessante da população, né? Realmente de uma camada mais pobre, mas de uma torcida muito aguerrida, muito forte. E que também abrigou grandes jogadores. E, bem mais tarde, vai nascer o Palmeirense, Esporte Clube Palmeirense. O Palmeirense nasce em 1943. Antes havia, porque o bairro também ele é mais novo, né? Um pouco mais novo. Então, o Palmeirense nasce que no bairro já havia outros times. E como estavam sempre em desvantagem para disputar com o 1º de Maio, com o Palmeirense, com o Pontinovense, resolvem formar um time do bairro. Então, 4 times se unem para formar o Palmeirense. Em 1943. Aí até a data, né? 10 de outubro de 1943. E aí, já 80 anos, né? 81 anos agora faz este ano. Formam um time muito competitivo. Alguns anos depois, já há poucos anos, já em 49, já se tem o estádio que temos hoje, que é o estádio do Palmeirense, que é o maior, o mais bem estruturado, belíssimo estádio, mais estruturado.
E nasceu, né, de uma paixão de um tal de Mário Lobo, que era um pernambucano que existia por lá. E que não se tem muita notícia, não ficou família para trás. Ele era um pernambucano que veio, apaixonou e ajudou a fazer o Palmeirense um grande time com estádio. Já em 49 disputa, o time formado em 43, 49 já disputa o campeonato municipal ali e é campeão, né? Então é um time que depois até se tornou profissional. Em 61, 62 ele disputou o Campeonato Mineiro, né? Tem módulos do interior. E em 62 ele chega a ser campeão do interior, do módulo do interior. E deveria disputar, então, a primeira divisão contra os grandes da elite. Mas acabou, por questões financeiras, ficando por ali. A história... Então, o palmeirense Mário Lobo, então, né, é devido ao senhor Mário Lobo, que é um homem que tomou a direção lá, se tornou presidente, veio de fora, ficou um bom tempo em Ponte Nova, e depois voltou para Pernambuco, foi embora, e dele não se tem muita história assim, quem é o Mário Lobo, mas foi o homem construtor do estádio. Deixou uma obra muito importante. Muito importante. Né? Para toda a nossa região, né? Sim. Outros times muito importantes apareceram e se tornaram, ajudaram a fazer a grandeza do futebol pontinovense. Eu cito o Jatiboca, e aí a paixão dos Vieira Martins, que começou no Ana Florência. Quando a Ana Florência se alarga e funda a usina Jatiboca também, em 1920, né, funda a Jatiboca, funda também o time. O senhor Ari Soares, que era um dos donos, já aí bem avançado, aí já no século XX, nos anos 80, 70, eu me lembro dele, ele fez um estádio maravilhoso que tem lá. Não sei se você já teve a oportunidade de visitar. Eu estive lá no início. No início, né? Não é muito no início, mas eu tive a oportunidade de estar lá, jogar lá em Ana Florência. Né? Mas na Jatiboca? Na Jatiboca. Jogou na Jatiboca também, naquele estádio que tem grande, com arquibancada? Jogou lá? Que bom. Opa, beleza. Ali é um estádio maravilhoso que poderia estar, né, abrigando grandes jogos ainda hoje. Quando se tentou fazer em Ponte Nova um time profissional, que disputou aí a segunda divisão, o Ponte Nova Futebol Clube, através do empresário Zé Luiz da Eureka, o que eu imaginei é que fossem utilizar esse estádio, apesar de estar aí a 20, 30 quilômetros de Ponte Nova, mas a estrutura é tão boa que eu pensei que ali se pudesse fazer. Ali tem casas vazias, tem casas grandes, que hoje já não estão mais funcionando, poderia ser concentração, base, estrutura para acolher, mas isso ninguém conversou sobre isso, porque era um estádio para se mandar grandes jogos. Eu vejo jogos disputados no Campeonato Mineiro e que não tem estádio como aquele. Você vê um jogo que o Itabirito disputou agora em Belo Horizonte e em Brasília. Ele poderia, Ponte Nova ali no estádio da Jatiboca, poderia abrigar muito facilmente. Claro, a torcida poderia se deslocar de Urucânia, que está ali pertinho. Adaptações, né? Ali tem Urucânia, que está pertinho, Santo Antônio do Grama está pertinho, Rio Casca está pertinho, Piedade de Ponte Nova. Olha só, e Ponte Nova, que não é tão longe para assistir um jogo. Imagine um jogo ali que tem... Com esse projeto, né, da equipe mineira, de Ponte Nova, né, no Campeonato Mineiro, né, ele começou a funcionar, né? Isso, só que eu acho mas não seguiu, né? Não foi para frente, infelizmente. Não foi para frente. Mas tivemos coisas importantes. O Bangu que inaugurou o estádio lá da Jatiboca. Foi o Bangu que veio com o Castor de Andrade e tudo mais, né? Lá nos vestiários tem fotografias históricas desse jogo de inauguração. Mas Ponte Nova abrigou jogos, né, com o Cruzeiro, que veio inaugurar a iluminação do palmeirense, o América Mineiro, isso em 91, 92. Para nós é recente, né? A Taça BH Juniores, várias vezes, grandes times vieram do São Paulo, do Atlético Paranaense, do Criciúma. Nós tivemos até jogadores aqui de Viçosa jogando lá, né? De Ponte Nova, né? Sim. E a seleção de Ponte Nova jogando, disputando, Então é um palco muito importante. Ponte Nova teve isso tudo.
E além desses times, o municipal, que infelizmente acabou, a prefeitura pegou o campo, fez lá uma estrutura bonita, mas até hoje não inaugurou e não houve um jogo de futebol lá ainda. O clube, ele lá é utilizado para caminhadas, para exercícios, para terceira idade, tem algumas coisas lá de outros fins, né? Outros fins. Mas o campo está lá, né? Poderia ser utilizado. O Rasense, né, um dos times antigos, lá antes da década de 20, tem documentos. E hoje está ainda, né, em atividade, né? Voltou à atividade. Ficou um pequeno tempo aí sem acontecer, mas voltou, tem seu campo, tem uma estrutura razoável. O acesso é ruinzinho, a rua é bem difícil, mas tem o campo, tem uma estrutura boa. São campos que interessantes, sabe? Acho que isso é muito importante. Então, hoje, e o Real Atlético Clube, que tem também seu campo, é um campo bom, o acesso também precisa ser arrumado, a chegada ali, tem facilidade para fazer arquibancada, é só investir, tem facilidade para chegar, até para estacionamento, é questão de arrumar o acesso, mas o campo é bom, dá para fazer um bom trabalho. Então, tem estruturas para se fazer. Hoje falta um pouco, ou muito recurso, falta gente que acredita, como no passado havia gente que acreditava. Grandes empresários que acreditavam, investiam e brigavam, né, pelo seu clube, tinha paixão, eram movidos à paixão. E a paixão não pode fugir de nós, né? Com certeza, né? Isso muda muito essa questão de família, né? Você trouxe equipes aqui que vieram de tradição de família, né? Famílias, às vezes, né, com poder aquisitivo, né, melhor, mas que trouxeram, mas faltou trazer também, lá do final, essa paixão para essa administração de hoje. Sim, a continuidade, né? Acho que há um vazio, né? Há uma descontinuidade nessas coisas. Eu estava presente numa entrevista coletiva lá do cantor João Bosco, Ponte Novense, e aí uma das lembranças mais fortes que ele tem de Ponte Nova é ele jogando no Ponte Novense. Ele falando dos treinadores, falando dos jogadores com os quais ele compôs. Então, isso é muito bonito, isso faz parte da vida das pessoas. Isso faz parte de uma juventude. A gente não pode deixar isso se apagar. Eu não consigo conceber juventude sem esporte e sem futebol, então, se tratando de Brasil. Então, quando você vai contar a sua história, você não jogou bola, você não assistiu, você não se apaixonou por um time, não vestiu uma camisa, nem que fosse para torcer, ficou faltando um pedaço na sua vida. Tem que ter isso para contar. Então, eu vejo Ponte Nova, as pessoas contando a história dos 3 irmãos, né, grandes, que todos falam que foram grandes. Um jogou na seleção brasileira, que é o Tarcísio, mas ele, na verdade, nasceu aqui em São Geraldo, mas morou em Ponte Nova há muito tempo. Tarcísio que teve no Grêmio. No Grêmio, jogou no Grêmio. Né? Jogou no América do Rio e depois no Grêmio. Grande atacante. Jogou na seleção brasileira. E o irmão dele, eles discutem quem foi melhor. Dizem que foram melhores que o Tarcísio. O Geraldino, que jogava mais no 1º de Maio, o Fifi, que jogou no 1º de Maio, mas mais no Ponte Novense. O Fifi é uma sumidade. Ninguém se refere ao Fifi sem falar numa sumidade do futebol. Então, esses, por exemplo, são assim, grandiosos. Você está curtindo o nosso podcast? Eu estou recebendo aqui o Gilson José de Oliveira, trazendo toda, né, a sua história também de conhecimentos aí sobre um pouco do futebol, né, também da cidade da nossa querida Ponte Nova. Você pode curtir aí, né, o canal da 4Ls no YouTube, ativar o sininho, né, deixar lá o seu like para curtir todas as atrações aqui da nossa querida 4Ls. Então, o palmeirense, ali, quando se forma o time para disputar 61, 62, o Campeonato Mineiro, que tinha vários grupos, né, do interior, ele traz alguns jogadores de fora, alguns bons jogadores, mas tem ali alguns jogadores importantes da cidade. O goleiro Itamar, o Zé Gali como zagueiro, formava uma dupla de zaga maravilhosa. E aí trazem alguns reforços, como um tal de Pelezinho, né? Pedro Bala, que era do Vasco, que apareceu por Ponte Nova e ficou em Ponte Nova. Mas eu acompanhei, eu vim para Ponte Nova em 88. Eu vim para trabalhar na Matriz São Sebastião. Então, por onde eu passei, eu sempre montei
times de futebol da paróquia, o time da juventude, futsal ou até futebol de campo. Mas eu ia também acompanhar o futebol. Eu assistia às partidas. O campeonato, por exemplo, de 89, 90, 91, 92, os campeonatos ali regionais, eu acompanhava, eu ia para o campo assistir. Muitas vezes eu ia para a cabine de rádio. Sim. Para convidado. O Pato está aí, vamos convidá-lo para comentar os jogos. Comentei com o José Geraldo Lhamas, um delegado comentarista, com o Zé Cunha, né, o grande narrador Zé Cunha, que trabalhou na TV Cultura, não sei se na Band também, em outros canais de TV. E o Padovani, que esteve aqui, né, foi um grande narrador, Band Padovani. E eu ia assistir essas partidas. Então eu me lembro dos grandes times que naquele momento se formaram, do palmeirense, mas sempre trazendo alguns jogadores de fora. Reforçando, né? Fazendo aquele reforço. O Pontinovense, grandes jogadores, tinha um meio-campo lá com Tim, Dindamas, Jair, Almir, mais pela ponta esquerda. Meu Deus, aquilo era uma coisa maravilhosa. Mas um time que parecia inferior, assim, tecnicamente e até fisicamente, que era o 1º de Maio, se impunha na raça. Eu, como era vigário da São Sebastião, eu acabava torcendo ali pelo 1º de Maio, que estava dentro do meu território. Sim. Então eu via Mauro, Esquerdinha, nem Rio Doce. Dalmir aparecendo naquele momento para o futebol. Chuá. Grandes nomes. Né? E esse time ser campeão, né? Enfrentar de igual para igual um time possante, como montavam naquele momento. Até trouxeram, acho que 2 jogadores que foram do América do Rio. Braulio, era um lateral esquerdo, né? E tinha um outro ainda que veio jogar ali. Então eram campeonatos animadíssimos. Mas há um momento em que essas coisas se perdem um pouco, né? Dali para frente, a coisa não andou muito. E é lamentável, porque aí você acaba perdendo os estádios. Manter um estádio é complicado. Tem uma estrutura financeira. Sim, claro. Mas hoje ainda lá estão de pé, né? Com muito cuidado, com muito esforço, sacrifício. O 1º de Maio, com iluminação, com tudo, sofrendo enchentes em alguns momentos, né? Terra descendo. Mas você tem o próprio campo do Pontinovense, ele está na beira ali do Ribeirão, né? O Ribeirão do Valvaçu, e por várias vezes ali foi inundado, a dificuldade também ali. O Ana Florência, hoje é muito mais um time de veteranos, algo assim, então tem essas dificuldades. E acabou que você teve lá campeonatos de bairros, né? Por um longo período, houve uma pessoa lá que organizou os campeonatos de bairros. E aí Ponte Nova tem uma influência muito grande também das emissoras de rádio. Primeiro a Rádio Ponte Nova, né? E mais tarde Rádio Visão, hoje Líder Notícias, né? Essas rádios foram importantes na transmissão do futebol e de fazer com que o futebol se alastre e permaneça ainda na memória da sociedade. A Montanhesa também, né? Sim, a Montanhesa. E hoje já alguns canais também, né, de YouTube, em que as pessoas de redes sociais, que as pessoas fazem essa transmissão. Vieram outros campeonatos, mas ainda assim os times não têm ainda aquela pegada forte, né, de revelar grandes jogadores como foi no passado. Na sua lembrança, quem foi o grande jogador que você viu jogar, meu? Aquele cara que marcou? Dentro de Ponte Nova, do futebol de Ponte Nova, esses que eu citei, desses times dessa época, né? O Tim, o Dindamas, o Jair, nem Rio Doce, foram os que eu vi. E no 1º de Maio, eu vi o Pelezinho jogar muito, eu vi o Chuá jogar muito, o Dalmir, eu vi esses camaradas Esquerdinha. Foi uma época que eu acompanhei mais de perto. O Pelezinho esteve jogando aqui também, pro lado de Teixeiras, muito habilidoso. Muito habilidoso. Agora, nessa época também o
Palmeirense pegava muita gente de fora. Então veio Zé Mauro de Mariana, Geraldo Mozart, Xuxa, grande, lembra. Bom jogador. Mas como é que surgiu? Aí veio, né, essa criação, a manutenção desses grandes clubes. Mas vamos falar um pouquinho dessa rivalidade. Porque a rivalidade, né, tem as outras equipes, mas dentro dessas 3 equipes é uma coisa fora do comum, né, essa rivalidade. Já foi mais, né? Nessa época que eu te falei, a gente ia ao estádio, as torcidas se enfrentavam esportivamente. Ainda existe essa rivalidade. Mas ficou um pouco assim. 1º de Maio e Pontinovense, uma questão meio que de classe social. Um do povão e o outro um time da elite. E ficava essa disputa. Não quer dizer que aqui não tivesse a torcida do povão, também tinha. Mas aqui, muito mais, o 1º de Maio. Então, ali, a gente fala na cidade, na parte mais antiga da cidade, acirrada a disputa entre esses 2 times. Quando surge o palmeirense, ele surge para enfrentar esses 2. E aí... A coisa já... Aí são chamados de índio, né? São os índios, porque lá em Palmeiras era habitado por índios, né? Lá nos antigamente, né, era habitado por índios. Então, eles foram chamados de índios e adotaram, aceitaram, esportivamente também. Na gíria, incorporar. Incorporou a ideia, esportivamente. E aí tem essa rivalidade, fica isso, né? Mas não ultrapassa muito isso, não tem muito, assim, fora do campo, fora das arquibancadas, vamos dizer assim, isso não... Porque hoje a gente acompanha um pouco essa movimentação, né, das competições em Ponte Nova também saindo, né, disputando outras competições. A gente vê aí alguns nomes, né, que já até pararam e outros que estão em atividade também aí, numa nova safra de jogadores, né? Sim. Eu até comentava aqui com você aqui, né, o Lucas Bravo hoje, que é um jogador, que é um artilheiro hoje, que vem surgindo aí, né, numa competição regional. Muito falado, né? Então, assim, muito falado. Na época tinha aí o próprio Pipoca, aí vinha agora gerações... Toca eu cheguei a ver jogar algumas partidas, né? Com Coxinha, Toca, fez um gol bonito dele. Dessa nova geração. Hoje vem aí o próprio Loscheider, né, que esteve também na base, esteve no Atlético Mineiro também. Então, alguns nomes, Takayama, o próprio Bruno Guerreiro, que é o goleiro também hoje. Tem um que eu batizei, Samuel, como é que ele jogou no Vila Nova, passou rapidamente pelo América, como que chamar aquele atacante negro da Itália? Samuel Eto'o, o atacante, né? Samuel Eto'o, muito forte, né? Forte. Negro, muito forte, né? Atacante. Camaronês. Camaronês, Eto'o. Balotelli, que eu tô te falando, exatamente. Isso mesmo. Bom, mas isso tudo tem uma história bonita. Agora, Ponte Nova, celeiro de craques que serviram ao futebol nacional, né? Lá nos anos 50, não tem como não falar de Lauro, que jogou no 1º de Maio, que não nasceu em Ponte Nova também não, mas ele mesmo se dizia ponte-novense porque viveu desde a infância em Ponte Nova. Nasceu aqui para frente também de Viçosa, depois de São Geraldo, aí numa cidade aqui perto. O grande Lauro, né, daquele ataque majestoso do Clube Atlético Mineiro. Você vê, quando eu falo do Atlético, eu falo com entusiasmo, né? Já percebi. Lauro, Carlyle, Lívio, né, Cafunga e tal. Lauro, que eu conheci muito, conversava muito com ele, e sobretudo a história dele no famoso campeão do gelo, né, o Atlético da excursão, que o Atlético faz em 50. Foi muito importante aquilo. Depois a gente vai ver a história daquilo, que o pessoal brinca, que campeão do gelo, não. O primeiro time que foi excursionar, e tinha um pontinovense lá no meio, que era o Lauro. Aliás, havia 2 pontinovenses naquele time. O outro era Barbatana. Barbatana foi contratado pelo Atlético, jogava no Siderúrgica, nascido em Ana Florência, jogava no Siderúrgica, de Barão de Cocais, né? De Barão de Cocais, jogava Metaluzina, Barão de Cocais. Jogava no Siderúrgica, era Sabará. Metaluzina de Barão de Cocais. E o Lauro indicou, o Atlético estava precisando de um meio campo, chamou lá o Barbatana. Ele jogou o campeão lá, a excursão, que depois foi intitulada de campeão do gelo, né? O Atlético fez 10 partidas, ganhou 6, empatou 2 e perdeu 2. É uma coisa importante, bela campanha. Bom, o Lauro, Barbatana e o Tarcísio, e depois a gente fala do Reinaldo.
né? Não tem como, né, não falar do Reinaldo, que frequentou as escolinhas do Pontinovense, passou um pouquinho pelo 1º de Maio, né, mas Pontinovense, 1º de Maio, jogou no Screte do Colégio Dom Elvésio e vestiu a camisa lá do Palmeirense uma vez ou duas rapidamente, mas como garotinho. Mas ele vai muito cedo, né? Vai novo, cedo, 13 anos, 14 anos ele vai para o Atlético. Então, o Reinaldo. Mas não só. Tem o Célio Lambreta, que foi um centroavante, que jogou nessa época, era muito bom. Veio também de Ana Florência. Tem o Emílio, que jogou no América, dizem que era muito bom jogador. Eu já vi fotografias lá em Ana Florência, tem um memorialzinho dessas coisas, dessas pessoas que se destacaram no futebol. E o Pinguela, que jogou bola e foi um grande treinador, treinou os grandes times do Nordeste. Está vivo ainda por aí, né? O grande Pinguela. Se alguém pesquisar, vai ver quem foi o treinador Pinguela. Eu conheci o Barbatana, né? Já treinador, já mais velho, já deixando. Né? Eu fui lá com um moço que trabalhou muito no 1º de Maio, foi o Soari Delvaux, não sei se você teve a oportunidade de conhecer, famoso. E fomos levar jogador lá para o Atlético. Eu, sacerdote, ele ministro da Eucaristia, fomos levar um jogador para o Atlético. E conhecemos o Barbatana, lá o Reinaldo nos recebeu. Então é um celeiro realmente do futebol, e que viveu isso muito intensamente. Era muito vívido isso. Ainda tem, ainda fica, e a gente não pode deixar morrer. Hoje eu participo da direção do Palmeirense, estou na parte social, cultural, acompanho o que acontece no futebol, mas nós estamos fazendo escolinha, sub-15, sub-20, sub-13, estamos trabalhando só com a base, para daqui a pouco a gente ter estrutura para ter um time de futebol com base praticamente toda de Ponte Nova. E tem uns meninos que estão aparecendo lá, você falou do Lucas, que está jogando por aí. Olha, tem uns 3 meninos lá, ou 4, 15 anos, 14 anos, que estão enchendo os olhos, está deixando o pessoal assim, como se estivesse vendo profissional. E acredito que vai dar tudo muito certo e é muito importante. O 1º de Maio também está investindo forte na base, com patrocinadores e tudo mais, está investindo bem na base. Espero que disso renasça essa força do futebol de Ponte Nova. É um trabalho até que o próprio, né, o Zé Luiz acho que tentou começar a fazer, né, investindo também essa questão do Campeonato Mineiro, né? Sim. Ele acabou participando. Nós tivemos, como eu disse aqui, se não me falha a memória, o Isidório, né, que é um dos grandes nomes também da nossa cidade, campeão da Libertadores aí com o Cruzeiro, era o técnico, né, levando aí alguns nomes importantes aqui da nossa cidade. Mas para esse trabalho dar certo, né, o senhor como faz parte também aí, né, da diretoria do Palmeirense, eu queria que você falasse um pouco, né, você melhor dizendo, falasse um pouco sobre a manutenção, né, desses estádios, porque nós tivemos aqui um problema que se arrasta por anos e é o maior sofrimento, né, do amante, do apaixonado pelo futebol, que é a falta de um estádio. Ponte Nova, pelo que nós vimos aqui, temos 3, 4, 5, 6 estádios, né? E qual que é o segredo, né, da manutenção desses grandes palcos na cidade de Ponte Nova até hoje? Porque aqui o único que nós tivemos, né, nós fechamos, né, virou uma sede social hoje, né, que é o Clube do Atlético. Então eu queria que, pela sua experiência hoje também, né, estando frente a uma diretoria, qual que é o segredo para manter, né, aonde vem essa sustentação desses estádios na cidade de Ponte Nova? Uma coisa é certa, o poder público, no nosso caso, prefeitura, ele tem que motivar, a Liga Municipal, tem que motivar uma Liga Municipal. Motivar é mesmo estabelecer uma parceria, uma cooperação técnica e pagar um funcionário, pagar alguém para ceder um funcionário, você tem que fazer isso, porque você tem que incentivar a coisa a acontecer. Mergulhando muito na história do palmeirense, a gente vê que, o Padovani fala muito isso, o clube é movido à paixão, você tem que sustentar e incentivar, fustigar a paixão do clube. E esses clubes nasceram antes de qualquer coisa, de ser clube social, com piscina, com espaço de lazer, com música, com cultura. Ele é futebol, ele nasceu do futebol. O palmeirense nasceu do futebol, o pontinovense nasceu como futebol, Ana Florência é só futebol, Razense é futebol.
Você tem que incentivar isso, sabe? E isso o poder público tem que ajudar. A direção tem que ajudar a fazer isso. Agora, tem que fazer campeonato, tem que fazer jogo, tem que arrecadar. Quando o nosso amigo empresário citado aqui foi fazer o primeiro campeonato, ele pediu a direção, a cooperação ao palmeirense para usar o estádio. E um repórter, com uma certa maldade, e o secretário de Esporte, Lazer e Turismo, ele me pergunta: mas o palmeirense tem que ceder? Peraí, tem que ceder, mas não é de graça. Eu nem tinha nada a ver, eu era apenas um associado. Não é de graça. Quando você abre o portão para acolher um jogo, emprestar para um jogo de futebol, tem gasto. Tem vestiário, tem limpeza, tem funcionário, tem quem vai ficar na portaria, tem tudo. Tem a pessoa que faz a marcação. Segurança. Isso tudo é despesa. Então o clube tem que dimensionar isso. É importante manter isso. Os associados têm que entender isso, que o clube fazer por onde, pelo menos, o futebol manter o estádio. Ele tem que arrecadar alguma coisa. Para isso tem que ter um bom campeonato, tem que ter bons jogadores, tem que estar participando dos campeonatos regionais para ter um mínimo de arrecadação. E quem planeja entender isso. A boa administração é tudo, né? Agora, eu entendo assim, a paixão pelo futebol. Você tem que incentivar isso. Não perder essa paixão. Não perder isso. O clube nosso é movido à paixão. E os outros também. Eu vejo no 1º de maio. Ele é movido a isso. Tem que fustigar isso para as novas gerações também. Tem que vender camisas. Há pouco tempo, o 1º de maio fez uma promoção de questão de camisas, vendeu muitas camisas. Hoje nós vendemos muitas camisas lá. As pessoas se orgulham de vestir a camisa do nosso clube. Muitas camisas. Então, divulgar a marca do clube. Tem muitos meios hoje nas redes sociais de fazer isso, unir as pessoas, sabe? Trazer as pessoas para esse nicho, para esse pertencimento. Nós somos dessa etnia aqui. E essa rede social hoje, ela inflama. Nós somos macuco, nós somos índio. Isso tem que ficar, sabe? Tem que ter aquela marca, aquela coisa. Né? Tem que nos identificar. Daqui para lá é índio, dali para lá é macuco, lá é baeta. As pessoas têm que gostar disso, sabe? E quem está ali perto, está no bairro, por exemplo, mais próximo, vestir essa camisa. Mas a gente tem que incentivar. O nosso negócio é incentivar. Hoje, essa transformação, né, dos clubes da cidade de Ponte Nova, se transformando também, né, em clubes sociais hoje. Né? Nem todos os clubes são sociais hoje. Né? O Pontinovense é só futebol hoje. Só futebol e tem a sede social, mas ela é cedida, com espaço, ela se mantém. Existe ainda um CNPJ, mas não tem mais nada, porque não tem a piscina, não tem essa parte. Sim. Então não tem. Tem a sede, uma belíssima sede, né, no centro da cidade, e o campo. Então é praticamente separado um pouco isso. O palmeirense tem toda a sua sede social, é um clube de associados. Tem sua sede social separado, não é separado, mas tem a mesma administração. Mas lá, no outro espaço, o campo de futebol. É a mesma administração, mas são setores diferentes. E a mesma coisa no 1º de maio. Tem sua sede social e tem o seu time de futebol. Uma coisa se identifica com a outra. Isso é importante. E qual que é o peso dessa parceria? Né? A sede social com o futebol. Ela tem que andar junto? Tem que andar junto. Porque senão você não pode deixar o futebol de lado. Porque nasceu do futebol. Então, você não pode agora, vai fazer o quê? Vai vender o estádio, ceder para algum time, emprestar? Você perde a sua identidade, perde a sua história. Não pode ser assim. Toda a manutenção passando, né? É claro, tem um peso muito grande. Aí vem o patrocínio de empresas, né? De camisas, né? De manutenção de material esportivo. Né? Você faz um convênio, como é que eu diria? Um contrato de patrocínio, em que você divulga a empresa, a imagem da empresa está associada a essa paixão, a esse grande número de torcedores, e ela ajuda muito nessa manutenção. O futebol tem que se manter também um pouco. Ele não pode pegar o dinheiro de associado, que é para manter as dependências lá do associado usar. As quadras de peteca, de futsal, de piscina, sauna. Isso o associado mantém com o dinheiro que ele paga mensalmente. A diretoria tem que dar um jeito de manter o campo e fazer as parcerias. Nós hoje, em Ponte Nova, tem algumas empresas que ajudam. A Porto Alegre está muito ligada hoje
ao 1º de maio, nesse momento, antes até um tempo atrás, nem tanto. A Saudália ajuda muito, né? ajuda muito, todos as Copas Inconfidentes, ajuda muito, né? e nos ajuda. Hoje, tá. Então, nós estamos envolvidos nisso. Outras empresas precisam entrar para ajudar também, para associar. Na medida em que vai acontecendo sucesso, vem vindo. Se você disputa bons campeonatos, então isso, as ligas também são importantes. O segredo, então, hoje para... Né? Você tem que ter liga, a administração pública tem que incentivar, às vezes inclui cooperação técnica, e às vezes tomar algumas iniciativas. Mas é satisfatória em termos Atende. de manutenção dessa estrutura toda que Ponte Nova tem hoje? Atende. Dá para levar. Público... Com alguma outra dificuldade, mas atende sim. Né? Por exemplo, nós temos um convênio muito grande para atender o ginásio poliesportivo que está ligado ao palmeirense, é administrado pelo palmeirense. Então, tem um convênio importante. Tem cessão de espaço, a gente cede todos os espaços. Tudo que se pede, tá lá, está tendo um campeonato de handebol importante lá agora, nacional. Está tendo um campeonato nacional de handebol lá. Criançada, meninada, está toda lá. Então, o segredo está aí. Está aí. A administração participar, né? Parcerias, poder público, empresas. Né? E outra coisa, né? Internamente, uma boa administração. Boa administração. Prestar contas, jogar com clareza, transparência. Não pode ter meia prestação de conta. Mostra, tá assim. Tem essa dificuldade. A conta é essa. A contabilidade tem que jogar limpo. Quando você joga limpo, todo mundo ajuda. Quando você publica todo mês balanço, todo mundo ajuda. Não há dificuldade. Não tem essa. E a importância, né, desses estádios, da manutenção, né, desses grandes centros, é aquilo que você trouxe aqui. É a valorização em termos do trabalho da base. Porque se você tem o seu espaço, né, se você tem o seu palco, um incentivo, né, você chegar no campo no estádio hoje, né, 1º de maio, Ponte Novense, né, lá no Palmeirense. Eu achava... O próprio jovem, ele também ele desperta aquele interesse, né, de procurar também. Porque, como você diz, a base ela é importante para revelar, mas não só a parte do dom do futebol, né, a parte do craque, mas a parte, né, do ser humano, do homem, né, do cidadão de bem. Né? Essa parte isso aí é faz, fundamental. Né, acho que colabora muito para essa manutenção também, nessa parte social. Eu achava que nós íamos ter dificuldade para montar a base novamente. Ficou um tempo aí fora, Covid, que negócio todo, parado. Na primeira semana, uns 80 meninos. Hoje, 120. É difícil de manter essa quantidade. Todo dia, toda tardinha, noite, toda noite tem treinamento de escolinha no Palmeirense. No 1º de maio não é diferente. Todo dia tem atividade. Eu achei que não tivesse, que esses meninos tivessem envolvido com outras coisas, de celular, de internet, de não sei o quê. Não, então falta isso, incentivar. E eu fui ver treinamento, fui 2 ou 3 vezes só, sábado de manhã, meninada, pequenininha, os pais acompanhando, a mãe, ou o pai, ou o tio, acompanhando ali, assistindo. Muito bonito, é um momento de congraçamento. Isso é muito importante para a cidade, sabe? Isso tira você da reclusão, sabe? Isso socializa, isso é importante. As pessoas se encontram e aprendem a conversar de novo, a conviver de novo, sabe? Os clubes, né, de novo. E tem que incentivar isso. Quando assumi lá a Secretaria de Cultura e Esporte, a gente tinha prometido fazer o Ruralzão, o Campeonato Rural, e nós fizemos. Né? Nosso tempo nós fizemos. O 1º ano não deu, mas a partir do 2º ano a gente fez. Continua. Mas isso é campeonato rural. As comunidades rurais também tem que ter esse momento, isso sabe? É importante. Então, o esporte é isso. A gente fez o Ruralzão. Para mim foi uma coisa maravilhosa fazer o Ruralzão. Foi dentro do... Nada. Nós fizemos, por exemplo, a abertura. Foi, por exemplo, em Valvaçu, com hino nacional, perfilamento às autoridades, prefeitos, secretários. A gente levava um número artístico. A gente levava as coisas, ensinamento de saúde, alguns panfletos com a questão ecológica. E aí, em cada comunidade rural, dos que participaram, 12, 13, aos domingos aconteciam os jogos.
No final, a final foi disputada no campo do Palmeirense, com hino nacional, com distribuição de camisas, com um deles ou dois, mesmo transmissão pela TV do CAR, transmissão pela TV ao vivo, transmissão pelo rádio, final do campeonato ruralzão. Isso é muito importante, isso valoriza as pessoas, isso identifica os lugares, as comunidades. Então esse é um trabalho importante que tem que ser feito. Por isso que eu insisto, o poder público não pode ficar ausente. Ele não pode carregar nas costas, tem outras coisas para fazer. Mas ele tem que incentivar, participar. Quando nós assumimos lá, estava muito tempo sem a Liga Municipal. Insistimos, não é nós que vamos fazer Liga Municipal, mas incentivar quem vai fazer. Tem que ter a Liga Municipal, que coordena os campeonatos e tudo mais. Hoje tem a Liga, né, de Urucânia hoje, que domina, né? Sim. Ela que organiza todas as competições, né? E é muito bem organizada, né? Sim, muito bem organizada. Carlão, que era lá o nome, não sei se ainda o nome. Carlão, tive a oportunidade de trabalhar com ele na arbitragem. Fez um bom trabalho, não sei se ainda faz. Época, né? O Serginho. Hoje em Ponte Nova tem ainda, voltou a Liga, ela está lá, mas tem algumas dificuldades, retomou agora, tem dificuldades, mas está funcionando. Nosso podcast, no oferecimento da 4Ls, empresa audiovisual, e você pode curtir, né, todo o nosso trabalho no canal do YouTube, né, acessando lá a página da 4Ls, ativando, né, o sininho, deixando lá o seu like. Vamos trazer para a pauta aqui em relação a títulos. Né? Você me falava da paixão pelo 1º de maio, agora palmeirense, né? Faltou o Portinovense aí, né? Mas deve ter algum lugarzinho aí, né, no peito. Sim. Algum pedacinho. Em relação a títulos, né? Quem que é o maior papão lá em Ponte Nova? Lá? Olha. Porque você já falou aqui do que tem mais carência, né? Vou trazer para a gente aqui. Olha, eu não sei se quem ganhou mais. Eu vejo lá na nossa galeria de títulos muitos troféus. Mas lá tem muito troféu também de coisas de fora, outros campeonatos. Que o palmeirense ele tem muito handball, é uma referência do handball. Natação, essa coisa, todos os esportes, vôlei, tem outras coisas. Então, né? Até 62, o palmeirense talvez tenha, né, de 43 a 82, ganhou muito título. De 62 até 83, o palmeirense ficou sem ganhar um título na cidade. Não ganhou nada. Tinha ótimas formações, ótimos esquadrões, ótima estrutura, bons treinadores, mas só em 83 que ele volta a ganhar um título na cidade. Copa da cidade, uma coisa assim. Então, o 1º de maio e o Portinovense levaram vantagem, muita vantagem nesse período. O período que eu acompanhei muito de perto, comecei, né, 88, 89, 90, até por volta de 95, eles continuaram levando vantagem, mesmo com o palmeirense ganhando um ou outro aqui, outro ali. Me lembro de um torneio regional, um grande campeonato, eu não vou te falar o ano, mas que o palmeirense ganhou. E foi interessante. E quando ele trouxe aqueles jogadores lá que eu te falei de Mariana, ele ganhou uma edição. Mas não é o maior campeão, não, isso eu tenho certeza. Mas tem que correr atrás para desfazer. Eu creio que o 1º de maio acumula mais troféus. O importante é que cada um vai buscando, né? Se eu estiver errado, a gente depois se gosta. As competições de Ponte Nova, elas são muito pegadas, né? Sim. Então, a tendência, né, é que Portinovense, palmeirense, né, o próprio 1º de maio, até as outras equipes, né, que nós citamos aqui, eu queria até lembrar aqui você falou do Rasense, do Real, o Real, né, só para os nossos amigos, uma história do Real, porque o Real teve, eu não me lembro quanto tempo atrás, mas é uma história recente, que uma equipe né, de atletas da nossa cidade representou o Real numa competição também lá. Então, trazendo novamente o Real, né, numa competição de alto nível, e foi muito bem representado também, só para lembrar um pouco do Real aqui também, né, que recebeu os nossos jogadores vestindo a camisa lá. E lembrando do Real, eu tenho que te dizer que lá também se correu esse risco de perder esses campos. E o futebol não pode se deixar perder por construções civis, por levantar prédio, levantar nada. Esses lugares têm que ser preservados no futebol, porque ele é importante para as cidades todas.
Você não pode pegar um campo de futebol agora, vamos fazer aqui um loteamento, vamos fazer aqui prédios, um conjunto habitacional, vamos fazer aqui um condomínio. Tem que segurar a onda. Não pode se render a isso. Então, o Real se mantém, o Rasense se mantém, isso é importante. Eu já ouvi tentativas, às vezes, vamos pegar esse espaço do municipal. Eu já houve tentativas de pegar para fazer, vamos fazer aqui faculdade, vamos fazer isso e aqui. Não, vai fazer em outro lugar. O mundo é grande, tem muito espaço aberto. Acaba sendo atrativo, né? Tem que entender qual que é, né, o motivo, né, dessa atração por um espaço, né, onde tem todo... Isso pertence ao povo, pertence à tradição, à história, sabe? Não pode deixar. Lá tem que permanecer como várzea do futebol de várzea, nosso futebol. É a valorização. Se é valorizado... Hoje, o campo, por exemplo, da Ana Florência, foi doado para a comunidade, estava para ser tombado. Na minha época eu tentei tombar, não sei nem se foi tombado, mas teria que ser tombado para ninguém tirar. Ao lado lá já tem loteamentos e tudo mais, no entorno, mas o campo está lá e tem que ficar. Tem que ficar para a comunidade. É um bairro que está crescendo muito, a região muito crescida, pelo amor de Deus. Tem que ser preservado o estádio Príncipe Verde. Isso aí. Hoje, só uma pergunta, quem é o prefeito da cidade de Ponte Nova hoje? Hoje é o Wagner Moll Guimarães. Wagner Moll. Então, ele é apaixonado também pelo futebol, né? Ele vai falar muito dele aí. Ele tem feito um bom trabalho, tem sua área. Tem um secretário de esporte que é muito do meio, que é o Marcos Dias, né? Marcos Dias é do meio, né? Ele é do ambiente do futebol, então ele tem que nos ajudar a preservar. Radialista, né? Foi locutor esportivo, repórter de futebol. Referência em toda a nossa região hoje. Ele é o secretário, ele que puxa essa área. Não pode deixar a peteca cair, não. Não pode deixar os estádios morrerem. Marcos Dias grandes transmissões, grandes decisões, né? Ponte Nova é muito rico, né? Tem muita coisa. Tem muita coisa boa, né? O difícil é juntar tudo e preservar, não deixar se perder. Que bom. Já fiquei feliz aqui hoje, né, de ter um poder público que tem uma boa secretaria de cultura, de esporte, hoje separada da cultura, hoje é a secretaria de esporte que tem que tocar. Porque quando flui bem, porque a questão do ICMS está sendo bem, né, colocado em planos, né? Então isso é o recolhimento, né? Sim. Que o dinheiro é investido todo na questão do esporte. Então isso é muito importante para a cidade. Então está um pouco, né, resumido aqui essa manutenção, né, de grandes centros esportivos, né, tão próximo da gente aqui, né? Não perdeu nada ainda, mas espero que não perca. Ponte Nova ainda mantém essa tradição. Isso ainda está vivo lá. Fala, vai ter um campeonato, ainda tem muita gente que vai ao estádio, ainda enche. Tem muita gente que vai num campo, outras famílias ainda vão acompanhar seus filhos. Espero que isso se mantenha por muitos anos. A gente recebe muito convite, né, de grandes finais, né, entre esses grandes gigantes, né, melhor dizendo assim, né, do futebol, principalmente do futebol dentro da cidade de Ponte Nova. A gente espera que isso tudo seja guardado, preservado na história do livro que está pronto, esperando um apoiador, um patrocínio, que é do Padovani. Mais de 100 anos de futebol na Terra do Rei. Toda essa história catalogada, com documento detalhado. Então, isso vai ajudar muito na memória. E a memória não é só para olhar para trás, é para olhar para frente também. A gente pensa na memória para olhar para frente. Então, legal. Um pouco isso. Vamos falar um pouco, né, da história, né, que você já me falava que é uma das suas paixões. Sim. Né, que são aí as Copas do nosso mundo. Vamos apresentar aí, né? Eu queria que você falasse do conteúdo, né, de como surgiu aí, né, a ideia de trazer, né, essas histórias aqui para a gente. Então, eu gosto de escrever, né? Eu sou escritor, poeta, isso aí eu tenho vários livros, né, publicados, pertenço à Academia de Letras de Ponte Nova e também de Manhuaçu. É uma paixão também, a literatura. Eu gosto de escrever por literatura. Mas como uma coisa juntou, né? Se você for ver, nós já falamos aqui de Roberto Drummond, que era um escritor. Sim. E gostava do futebol, escrevia sobre futebol. Aí Nelson Rodrigues, Rui Castro, vai por aí afora. É muita gente que tem a literatura e tem também a paixão pelo futebol. E eu entrei nessa dança escrevendo alguns artigos sobre Copa do Mundo. Se a gente prestar bem atenção, a primeira foi em 1930, daqui a pouco, né, mais uma, e depois a outra já será 100 anos de Copa do Mundo. E escrevi as minhas memórias das Copas do Mundo, as que eu vi. Que, na verdade, a primeira eu falei que eu vi, mas nem vi, né, que eu assisti, eu acompanhava pelo rádio.
Então, nem vi. A primeira é de 70, né? Uhum. E vou até a última, e depois eu volto para falar as que eu não vi. Que aí eu começo e volto a 1930, a primeira, e até de 58, 66, até 66, as Copas assim, que eu nem ouvi, né? Porque, na verdade, ver 70 foi pelo rádio. Mas o importante é o que eu coloco aqui na apresentação. Eu tenho aqui o prefácio do Reinaldo, né? Um prefácio aqui do grande Reinaldo, que jogou uma Copa do Mundo, que não é um livro só sobre futebol, é sobre a vida. Se você começar a ver aqui, a gente vai falar do que está acontecendo no mundo enquanto a bola rola. Então, eu tenho aqui, por exemplo, quando a seleção brasileira abriu a Copa de 1974 na Alemanha Ocidental, muita água passou debaixo da ponte. Quer dizer, eu já estava noutra. O país ia de mal a pior e isso refletia também no futebol. A ditadura estava escancarada, os jogadores nervosos. Então, eu vou falando do que está acontecendo, né? Se nós pegarmos aqui 1994, que é uma Copa, né, eu digo, Romário prometeu e cumpriu. Então, no finalzinho do texto eu vou lembrar, morria nesse ano o maestro Antônio Carlos Jobim. Na Billboard, liderava a dançante de Signe, da banda sueca Ace of Base. No cinema, Steven Spielberg recebia seu primeiro Oscar. Então, é por aí. Quer dizer, 1990, o título é O Mundo Revirado, porque a virada das comunicações, dos computadores, o Windows, a queda do Muro de Berlim, o apartheid caindo, mudando lá na África do Sul, o mundo revirado, né? A sociedade mudando e o futebol também acontecendo. Então você vai ver que o mundo está revirado. O futebol de 90 da Copa foi horrível, não teve nada, foi uma Copa com menor índice de gols e até eu digo, até para escolher o melhor jogador da Copa foi um tal de Totó Schillaci. Quem é esse Schillaci? Um camarada que jogou ali na seleção da Itália, entrou ali, fez 6 gols por acaso. Quem Totó Schillaci? Não tinha nada, né? Então é uma coisa muito gostosa falar do futebol, mas falar da vida que acontece enquanto a bola está rolando. E muitas vezes o futebol é usado politicamente. Sim. Você pega aqui as Copas de 34 e 38, nós estamos em pleno nazismo, ascensão do nazismo, em 33 na Alemanha e na Itália. O Mussolini, em 34, ele pega a seleção da Itália, que a Copa é na Itália, e ele manda para os jogadores e para o treinador ganhar ou morrer. Ou ganha ou morre. E você pega 38, na França, a suástica, o escudo da Alemanha é a suástica do nazismo. A camisa da Itália é preta, a cor do fascismo. E os jogadores faziam a saudação, a Hitler, a saudação, né, nazista. A pressão da sociedade é muito grande em cima disso tudo. A Copa para ali em 38, ela só vai voltar em 50 no Brasil. Né? E aí o mundo já está mudado, o Brasil já é outro, não é mais aquele país rural. Aí já está acontecendo a indústria. Então a história do Brasil ela vai acontecendo ao longo de cada 4 anos. Né? As coisas vão acontecendo na nossa vida. Em 70 eu estava na roça, era menino, de 9 anos, escutando no rádio. Em 74 eu estou num colégio interno, já com 13 anos, já vi alguns jogos na televisão, mas já mudando muita coisa, o mundo já mudou, já estou começando a entender as coisas do mundo. A Copa de 78, né? Aquela coisa toda. O que eu digo aqui? Até a primeira, né? 78 foi a primeira que eu vi, que eu lembro, né? Qual que é o título que eu dou aqui, assustadoramente, para a Copa de 78? A Copa da Operação Condor. Não é? Está aqui, todo tamanho. Argentina, 1978, a Copa da Operação Condor. Quando um país vai ter a Copa do Mundo, isso é anunciado com muita antecedência, né? Pelo menos 10, 12 anos é anunciado. Quando anunciou a Argentina, estava tudo tranquilo, mas logo que anunciou, em 76, a Copa é 76, o golpe militar na Argentina. E na América Latina, nos países todos que tinham ditadura,
a Operação Condor começou a atuar, perseguindo os grandes líderes políticos desses países todos, Chile, Argentina, Uruguai e Brasil. Eles formaram uma operação conjunta que perseguia políticos que estavam por esses países exilados. E ela atuou na Copa. O Reinaldo dá esse testemunho. Foi dito ao Reinaldo, você está indo, mas não comemore com o punho cerrado, que era um gesto político. O presidente da República falou isso com ele. O chefe da delegação, a delegação brasileira era toda militar. O Reinaldo conta que lá na Argentina colocaram papéis na mala dele, falando de coisas a respeito disso, que ele escondeu aquilo. Depois ele disse que entregou para Chico Buarque e não sabe que fim que deu. Mas ele comemora, ele faz um gol e comemora. Ele foi tirado do time. Ele só volta no último jogo já disputando o terceiro lugar. Né? E você vê que o último, quando o Brasil joga contra a Argentina, parece que o Brasil cede um pouco para a Argentina. O jogo foi muito duro, mas os principais jogadores do Brasil foram tirados. Entrou o Chicão, que não tinha nada a ver, o Reinaldo não estava, mudou muito. Acho que nem o Zico jogou, o Jorge Mendonça, um jogo disputado. Aí veio o terceiro jogo que decidia quem iria para a final. Normalmente esses jogos são todos ao mesmo tempo. Mudou o horário do jogo da Argentina. Foi tudo... Foi tudo manipulado, mudou tudo. Aí você vê que as coisas acontecem. Então, sem querer menosprezar a Argentina, foi um time aguerrido ali, mas a Copa, que a Operação Condor parece, né, tudo indica que manipulou os jogos. Com certeza. Ô, Gilson, em relação ainda ao conteúdo do livro, né, é importante. Eu acho que ele traz momentos também de cultura, né? De conhecimento. Né? Não só, acho que é importante essa ligação, porque nós temos uma visão do futebol neutro de tudo, e não é. De jeito nenhum. Isso atrás, como você fala da primeira Copa, dentro dele aqui, como, né, você tocou que bem para as futuras Copas do Mundo também. Sim, né? A bola rola e o mundo não para. Né? O mundo não para. Os acontecimentos vêm com frequência a todo momento. Né? Exatamente. Tá tudo isso praticamente aqui. Está tudo aí. Tudo que foi acontecendo, o que deu para lembrar, o que me tocou mais e que eu achava que era muito importante. Por exemplo, a Copa da África do Sul, a Copa de Mandela. Até uma pessoa que fez a revisão para mim, um grande amigo meu, posso citar, o padre Oscar Germano, ele fala, você falou mais de Mandela do que da Copa. A Copa foi muito importante para o Mandela, por tudo que ele viveu na questão da prisão dele, por 30 anos praticamente, quase 30 anos, pela questão do apartheid. E depois ele sai, assume a presidência. Ele usa não só o futebol, mas ele usa o esporte mais avalizado lá para poder unir negros e brancos. Queriam que ele tirasse esse esporte, né? Não, ele falou, não, que isso, eu não sou agora o presidente de uma cor, eu vim para unir o país. E ele foi muito importante para isso. E depois ele sabe usar o esporte para unir. Então tem gente que sabe usar para dividir, para manter-se no poder. Ele não, ele quis unir o povo em torno do esporte. Também, né? Ele foi muito importante. Para destruir. Ele não. Então a Copa de Mandela, para ele, foi uma consagração, uma Copa do Mundo, no país da África, no país dele, que sofreu toda aquela questão do apartheid, que naquele momento vivia uma democracia racial. Isso é muito importante. O endereço, né? O telefone, para alguém que queira entrar em contato, né, com você. Para receber o livro, isso, ótimo. Né, essa relíquia aqui, essa maravilha. Aí seria o Zap, né? 31-986 55 986 55 29 23. O Gilson de Oliveira está aí às ordens. Algum momento desse livro que é mais especial para você? A Copa de 70, mas principalmente falar de Reinaldo, falar de Pelé. Eu termino o livro, já no finalzinho o Pelé morre. Então falar de Pelé sempre me emociona muito, porque eu tenho realmente como aquele que está acima de todos no futebol, no esporte em geral. Então Pelé foi maior que todos. O grande nome que você não tem para ninguém. Hoje. Carrega, não tem. Porque quem chegou mais perto foi Maradona. Aí um dia desse, vendo um jogo do Maradona assim,
meu Deus, o que esse homem jogava era maravilhoso, mas ainda longe do Pelé. Nos números, nos fundamentos, na complexão física, ele se cuidava muito e era líder. Não parecia, né? Pelé era um líder, fora do campo e dentro do campo. Eu conheço as pessoas, Joca, muito, pelos que trabalham com ela falam, os que convivem falam. Eu fico vendo o Tostão falar do Pelé, o Rivelino chora falando do Pelé, o Jairzinho, o Gerson. Então, ele liderava, ele ajudava as pessoas a conversar. Por que com a seleção de 82, tão bonita, talvez até mais bem treinada, não ganha? Liderança, não fora, dentro. O pessoal compenetrado em ganhar. O Pelé fazia isso com os jogadores. Olha, vocês não sabem o que é ganhar uma Copa. É só ele que tinha ganhado uma Copa. Tinha ganhado 2. Só ele tinha vencido. Vocês precisam entender o que é isso. Então, essa pessoa que fica ali falando, ele era o primeiro a chegar e o último a sair do treinamento. O Rivelino fala que às vezes vinha um bife muito duro na concentração, o Rivelino dizendo, olha, eu ficava olhando, não é possível que ele não vai reclamar, pois ele picava tudo miudinho e comia calado, baixava a cabeça e comia calado, ele nunca reclamava. Ele era o primeiro a se dedicar. Então esse é um líder. Além do grande futebol, uma liderança exemplar. Outras coisas do Pelé não interessa. Eu estou falando do jogador de futebol. Ele dentro de campo, ele ali com o grupo dele fora de campo, era uma pessoa fora. Então eu me emociono de falar. Porque aí tem uma coisa engraçada, né? Eu digo que o Pelé, né, uma crônica que eu escrevi aí depois da morte dele, ele me fez torcer pelo Galo. Por quê? Paixão. Minha paixão. Por quê? Porque eu entendia, pequenininho, menino de 7 anos, que o Santos, como o maior jogador do mundo, que todo mundo dizia, tinha que ganhar todos os jogos. Aí o Atlético vai jogar, nós estamos ouvindo, o rádio tinha chegado lá em casa, a pilha, na roça, e o Atlético ganha o jogo de 1-0. Aí eu falei, bom, esse é o melhor time, que ganhou do time do melhor do mundo, é o melhor. E assim foi. Então eu agradeço a ele, assim, de ter torcido, né? De ter essa paixão, ter essa proximidade com o Atlético Mineiro. Justo, nós estamos chegando na nossa reta final, né? E muito rica, né? Essa nossa conversa, né? Trazendo momentos maravilhosos aí da cultura também, né? Do futebol de Ponte Nova, histórias que a gente, né, pouco vê sobre as questões dos estádios, né? Da importância dos grandes centros. E eu queria, neste momento, né, deixar você bem à vontade para deixar uma mensagem, né, para os amigos que curtem, né, o nosso podcast aqui pela 4Ls. Meu grande amigo, eu queria você, Rodrigo, para os que assistem, dizer como o Fabiano, lá da PAI, diz, esporte é vida. E é mesmo, é vida social, é vida cultural, é convivência, é saúde, é bem-estar. Quando você sai de casa para ir a um campo, a uma quadra, a um ginásio, é como se você fosse ver também um show. Você vai para conviver com as pessoas, para estar bem com as pessoas. É educativo. O esporte tem regras. O esporte tem respeito ao outro, tem a ética do esporte. Tem você aceitar que o outro seja melhor que você, aceitar que você pode contribuir para que o outro brilhe. Muitas vezes não é você que vai brilhar, é o outro, você vai contribuir para o outro brilhar. Isso faz parte da vida também. Então é importante você saber conviver, respeitar o adversário, nunca tratar o outro como inimigo. Essa é a grandeza do esporte, é a beleza que nós temos que cuidar, preservar e levar para frente. Que prazer estar aqui com vocês. O prazer foi todo nosso, muito obrigado, né, que seja a primeira, né, de muitas vezes aqui, e mostrando, né, que a cultura, né, que o esporte ele tem, né, todo esse outro lado, né, o lado da cultura também, do conhecimento, e isso você trouxe aqui com muita maestria para a gente. Muito obrigado. O nosso podcast no oferecimento da 4Ls, empresa de audiovisual. Você pode estar curtindo no canal do YouTube, ative o sininho, deixe o seu like e até o próximo episódio.